Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, prezados ouvintes da Palavra de Deus, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus a mais uma programação Vivendo a Palavra, aqui pela Web Rádio, pela JF Gospel. Estamos aqui em nosso projeto de leitura diária da Palavra de Deus com meditação. E louva a Deus por você que caminha conosco, você que tem nos apoiado também, divulgando a nossa programação, compartilhando os nossos áudios. Deus abençoe, meu querido irmão. Nós cremos que estamos nas últimas horas, na reta final. A qualquer momento, a trombeta de Deus vai soar. E a igreja do Senhor, os salvos em Cristo, serão levados ao céu, no abrir e piscar de olhos. E precisamos, então, enquanto há tempo, alcançar mais e mais vidas para Jesus. Obrigado a você que está conosco e que nos ajuda a alcançar este alvo maravilhoso deste projeto. Amém? Nós estamos caminhando pelo livro do profeta Jeremias, e a nossa leitura de hoje é o capítulo de número 31. Se você puder, abra sua Bíblia mais uma vez comigo, para juntos lermos a palavra do Senhor. Dado glória, força e poder ao nosso Deus, para todo sempre. Sede jamais suas almas terão, e a sombra do Cordeiro cobrirá. Sobre as águas da vida seu guia será, e toda lágrima Deus limpará. Toda lágrima Deus limpará. Leamos então, meus queridos, a palavra do Senhor, Jeremias 31, versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Verso 2, assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Verso 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Verso 4. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com seus tamboris e sairás nas danças dos que se alegram. Verso 5. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Verso 6. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Verso 7. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel. Verso 8. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas
e as de parto juntamente, em grande congregação, voltarão para aqui. Verso 9: virão com choro e com súplicas, os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito. Verso 10: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como um pastor ao seu rebanho. Verso 11: porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Verso 12: assim que virão e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Verso 13: então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Verso 14: e saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Verso 15: assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Verso 16: assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Verso 17: e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Verso 18: bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Verso 19: na verdade que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Verso 20: não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Verso 21: levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andaste. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Verso 22: até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra, uma mulher cercará a um homem. Verso 23: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Verso 24: e nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho. Verso 25: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Verso 26: nisso despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Verso 27: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. Verso 28: e será que como velei sobre eles para arrancar e para derrubar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar
e para plantar, diz o Senhor. Verso 29. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Verso 30. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Verso 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Verso 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Verso 36. Se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Verso 37. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Verso 38. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. Verso 39. E a linha de medir estender-se-á para diante dela, até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. Verso 40. E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até ao ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor, e não se arrancará, nem se derribará mais eternamente.
Exaltado seja o nome do Senhor, amados irmãos, este é o programa Vivendo a Palavra, parceria aqui com a Web Rádio, com a JF Gospel. É um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás. Louvado seja o nome do Senhor. Nós terminamos a leitura aqui do capítulo 31 de Jeremias e para a nossa meditação, eu quero reler com os irmãos o verso de número 17, que nos diz assim: E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Eu pareço não entender, sei porém que é meu Senhor quem domina o amanhecer. Hoje eu posso ter riqueza e amanhã faltar no pão, mas quem cuida dos pardais cuidará de mim também. Sua presença vai adiante, não preciso ter temor. Estou coberto com seu sangue, sua graça e seu amor. Muitas coisas sobre o porvir, eu pareço não entender, sei porém que é meu Senhor quem domina o amanhecer. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, neste capítulo, Deus, como um pai cheio de amor e compaixão, continua consolando o seu povo, seu filho Israel. No verso que relemos, o Senhor diz que havia esperança para o futuro dos israelitas. O presente momento de Israel era de desesperança para a nação. Uma parte de judeus já estava no cativeiro babilônico e brevemente Jerusalém seria destruída, haveria muitas e muitas mortes e os que escapassem seriam levados também para a Babilônia. Porém, o Senhor Deus os faz olhar para o futuro. Eles regressariam do cativeiro e Deus faria com Israel uma nova aliança, muito diferente daquela que ele fizera com a nação lá no Monte Sinai, quando vinham do Egito, a aliança da lei. A nova aliança seria feita em outro monte, o Monte do Calvário, e o mediador não seria um homem, como fora Moisés, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia! Amados irmãos, receba essa promessa para você. Há esperança para o seu futuro. Talvez o seu momento presente não seja de prazer e alegria. Talvez o irmão, a irmã, o prezado ouvinte, esteja passando por momentos de gemidos, lágrimas, tristezas, devido aos problemas, lutas e dificuldades desta vida que você esteja enfrentando. É assim mesmo, meus amados. Enquanto vivermos nessa terra, enfrentaremos duras batalhas, atravessaremos vales e rios. Aqui temos de lutar contra terríveis inimigos, o diabo, o mundo e o pecado. Jesus nos advertiu de que no mundo tereis aflições. João 16:33. Mas ele disse: não temas, porque eu venci o mundo. Meus queridos irmãos, diferentemente dos incrédulos, os quais não possuem outra firme esperança além desta vida, o crente tem a promessa de um futuro glorioso. E quem nos faz esta promessa é aquele que não pode mentir, o Deus a quem servimos. Tito, capítulo 1, versículo 2. Se morrermos sendo fiéis a Cristo, adentraremos o paraíso celestial e lá, em descanso e paz, ficaremos aguardando o dia da bendita ressurreição. Mas ainda nos resta a esperança de sermos arrebatados na vinda do Senhor Jesus,
sem mesmo passarmos pela morte física. 1 aos Tessalonicenses 4, 13 ao 16. Meus amados, de uma forma ou de outra, estaremos para sempre com Cristo, livres de toda dor, angústia e tribulação. Este é o futuro que se reserva para o salvo no Senhor Jesus. Se o prezado amigo, a prezada amiga ainda não tem esta esperança, você pode recebê-la agora. Basta que você abra o seu coração e aceite o Senhor Jesus como seu único Salvador e Senhor. Faça isso agora e o seu futuro estará revestido de gloriosa esperança. Aleluia. Deixar esta vida terrestre, eu não sinto tristeza jamais, pois contemplo uma terra celeste de delícias que são imortais. A razão por que canto com muito fervor é que vou ver o meu Salvador, onde tudo é delícias, mas nesta mansão só os filhos de Deus entrarão. São os filhos de Deus, só aqueles que aceitam seu Filho Jesus e abandonam as obras das trevas, praticando as obras da luz. A razão por que canto com muito fervor é que vou ver o meu Salvador, onde tudo é delícias, mas nessa mansão só os filhos de Deus entrarão. Oremos, meus amados. Querido Pai Celestial, nós te glorificamos, Senhor, pela palavra desse dia, que nos enche de esperança, Senhor. Aleluia, porque além deste mundo de sofrimento, de lutas, temos, Senhor, uma pátria melhor. Temos um futuro glorioso, se permanecermos firmes em nossa fé. Ó Pai, sustenta a minha mão, sustenta a mão do teu filho e da tua filha que me ouve, para que possamos ir, Senhor, até o fim, em nome de Jesus. Aleluia. É que vou ver o meu Salvador, onde tudo é delícias, mas nesta mansão só os filhos de Deus entrarão. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma programação, Vivendo a Palavra. Que Deus abençoe você ricamente nesse dia, que Deus te dê um dia muito abençoado, juntamente com a sua família. E eu aguardo você amanhã para nós lermos juntos Jeremias, capítulo 32. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deixa aqui o meu abraço e até amanhã, na paz do Senhor Jesus.
pouquinho e a jornada findará. Coragem, irmão, coragem, irmão. É fim do tempo, breve Cristo voltará. Coragem, irmão, coragem, irmão. Em outros tempos, provações você passou, e até aqui o Senhor te ajudou. Porque agora quer deixar o Evangelho, entristecendo nosso amado Salvador. Você é crente, sempre foi um bom cristão, com paciência até então perseverou. Porque não pode esperar mais um pouquinho para ser feliz eternamente no Senhor. Pouquinho e a jornada findará. Coragem, irmão, coragem, irmão. É fim do tempo, breve Cristo voltará. Coragem, irmão, coragem, irmão. Você tem sido um bom exemplo na igreja, e como obreiro Cristo te abençoou. Porque às vezes você pensa e até fala: diante de Deus Cristo me abandonou. Quero lembrar que Deus prova nossa fé. Querido irmão, Cristo sempre te amou. Porque então quer derrotar a sua alma, tão preciosa aos santos